Vera Daves é a Ministra das Finanças, está connosco no Telejornal. Ministra, boa noite. Obrigado por estar Ernesto. aqui. É um prazer. Ministra, este é um orçamento para um cenário de gestão de crise ou trata-se do relançamento efetivo da economia? Boa noite mais uma vez, Ernesto. Boa noite, caros telespectadores. É um misto dos dois. É um misto dos dois porque... Pende mais para quê? Para a gestão da crise ou para o relançamento da economia? Naturalmente, para o relançamento da economia, porque só relançando a economia é que conseguiremos sair efetivamente da crise. É assim que nós entendemos. Que temos que conciliar a necessidade de gestão das emergências e, por causa disso, é que continuamos a aposta no setor social, por causa disso é que temos uma reserva orçamental considerável para o programa de combate às grandes endemias, 142 mil milhões de kwanzas em reservas para comprar vacinas, para dar atenção a todas as doenças endémicas, mas também investimento estrutural no setor social, apostando nas infraestruturas, na formação do homem. O setor da educação teve um aumento significativo, tem um peso relativo significativo, o maior peso de todas as subcategorias de despesa fiscal, mas também o setor econômico. Saúde. Mas quando se refere, eu hoje ouvi à tarde, já no final da sessão parlamentar, que abordou também a questão de um aumento na saúde. Quando fala do aumento do valor na saúde, é precisamente esse valor que tem a ver com as vacinas? Estamos a falar do aumento global do orçamento da saúde, que passou, tenho aqui os meus dados, de 816 mil milhões de kwanzas para 841,6 mil milhões de kwanzas, de modo que estamos a falar de um peso de 12% sobre a despesa fiscal primária, ou seja, despesa sem contar com o que tem que se pagar de juros e capital de dívida, e um peso de 5,7% da despesa total do OGE. De modo que é um peso significante. Para além disso, para além do que está destinado no orçamento da saúde, também temos em reserva valor adicional caso surja uma vacina, caso tenhamos que adquirir, caso haja uma segunda vaga de Covid mais severa. De modo que estamos a jogar com os dois cenários, como referi. Cenário em que teremos que lidar com uma situação de crise, mas também cenário de continuar apostas estruturais no setor social e no setor econômico. Ministra, quando olhamos para este orçamento, para além da saúde e da educação, quais são as linhas de força deste orçamento para o ano que vem? As linhas de força estão baseadas em dois eixos. Um é continuar com a consolidação fiscal, apostando na qualidade da despesa e no alargamento da base tributária sem criar novas categorias de imposto. É importante destacar isso. Sem criar novas categorias de imposto, apostando na fiscalização e assegurar que quem tem que pagar impostos pague, mas também na diversificação econômica e na aposta no setor produtivo. Há um conjunto de programas que são conhecidos, mas os 15,5% de peso do setor econômico em termos de despesa sobre a despesa de fiscal primária mostra esse compromisso com a diversificação da economia. O aumento de 6% para a agricultura, a pecuária e pescas também mostra esse compromisso para que esse setor continue a contribuir para a diversificação da atividade econômica. Senhora Ministra, falou há pouco da questão dos impostos. Os cidadãos, na realidade, sentem que há cada vez mais impostos. É uma falsa percepção? Explique-nos como é que será feito o ajustamento do IVA, ou seja, nós estamos hoje perante um cenário de que se faça retenção de 2,5% do IVA nas transações nos TPAs, por exemplo. É ou não uma nova taxa e isto vai ou não afetar a fatura final ao consumidor? Pois, são duas questões diferentes, né? A primeira questão é que, efetivamente, foi levada a cabo uma reforma fiscal em 2020, com a introdução do Imposto sobre Valor Acrescentado, que de resto contribuiu para nos salvar, não é? Porque com a queda da receita petrolífera, se não tivéssemos esse imposto, provavelmente teríamos mais dificuldade para gerir
as despesas a que tivemos que fazer face. Tivemos também uma reforma no imposto de predial, tivemos uma reforma no imposto do rendimento de trabalho, mas não foram só mais notícias na perspectiva de quem quando paga. Diz serviu para salvar, a verdade é que serviu para salvar quem? Porque os cidadãos continuam a sentir esse aperto. Todos nós em que perspectiva? Todos nós, na perspectiva que o Estado continua a ser capaz de honrar com os seus compromissos, que envolvem, por exemplo, pagar o salário dos funcionários públicos, de modo que não terem salários seria dramático, mas também, como referi, na reforma do IRT, por exemplo, aumentamos o limiar de isenção daqueles que pagavam imposto sobre rendimento de trabalho. Apenas quem ganhava até 34 mil kwanzas não pagava imposto e com a reforma, quem recebe até 70 mil kwanzas não paga imposto sobre rendimento de trabalho. Baixamos o IVA para os insumos agrícolas de 14% para 5%, entre outras medidas de alívio que procuramos implementar para equilibrar a necessidade de diversificar a receita com a importância de também apoiar as empresas e as famílias. Relativamente e vale destacar também o imposto industrial, também baixamos de 30% para 25%, imposto de taxa geral, e de 15% para 10% no setor agrícola e pecuária. Relativamente aos 2,5%, não estamos a falar de uma nova taxa, é o IVA a mesma, só que nem todos os sujeitos passivos de IVA, ou seja, nem todas as pessoas que devem pagar o IVA o fazem. Então, o que acontece? Para procurarmos combater a fuga ao fisco e a evasão fiscal, essa medida o que prevê é descontar à cabeça 2,5% para que no final quem tenha que pagar os 14% pague 11,5%, e aí percebamos quem é que estava a deixar de pagar. De modo como referi, é uma medida que visa combater a fuga ao fisco, não é um novo imposto, é o IVA a mesma, mas naturalmente que o Executivo estará aberto para discutir na especialidade com os deputados e captar também a percepção da sociedade e debater os prós e os contras da medida. Sim. Mas reitero, não é um novo imposto, Nós não vamos ter mais impostos no próximo ano. Não haverá mais impostos. Não é o seu objetivo. Ministra, o Governo tem consciência que as famílias angolanas estão a viver um grande aperto para manter a sua sustentabilidade, ou seja, que o cinto está cada vez mais apertado e hoje o que se questiona é o que é que está a ser feito para que, por exemplo, os produtos da cesta básica, um saco de arroz que estava a 4 mil kwanzas, passar para 13 e tudo isso, a caixa de óleo que está a 14, portanto, o Governo está atento a isso. O que é que vai ser preciso fazer para que efetivamente esses preços baixem, para que as pessoas não sofram tanto assim? Temos que atuar em duas frentes. Uma frente está relacionada com o atual modelo econômico que é assente nas importações. E como a taxa de câmbio é flutuante, não é? Para assegurarmos que os bens de consumo importados cheguem ao cidadão ao menor preço possível, a depreciação também tem que ser a menor possível. Mas para ser a menor possível tem que haver dólares disponíveis para vender a quem precise deles. E isso só é possível se a Angola estiver em condições de vender matérias-primas, mercadorias, serviços, o que seja, que lhe dê dólares para poder fornecer dólares. E por isso é que é importante, os investimentos continuam a ser feitos, não somente no setor petrolífero, mas fora dele, para que possamos ter acesso a essas receitas em divisas, para, por essa via, minimizar o problema. Outra via de resolver o problema é olhar para os produtos da cesta básica que são mais pressionados, olhar para as iniciativas no mercado que já existem e têm pouca escala, ou seja, a produção não é grande o suficiente para atender a população, e vermos como é que, em parceria com os bancos comerciais, o Banco de Desenvolvimento de Angola, podemos dar força a esses investidores para aumentarem a produção.
de modo que ou pela via de produtos importados mais baratos, pelos mecanismos que referi, ou pela via do aumento da oferta interna desses produtos, pela via dessas pessoas terem acesso a financiamento para aumentarem a produção. Senhora Ministra, uma última questão, e isto tem a ver com a dívida pública. No próximo ano, e o conjunto de medidas que foram tomadas este ano, foram libertados mais recursos para cobrir outras despesas, e refiro-me precisamente dentro do Orçamento Geral do Estado? Sim, sim. A despesa financeira passou de 55,6% daquele que era o Orçamento Geral do Estado revisto para 52% para aquela que é a proposta de hoje, 2021. De modo que isso já é o resultado daquele que são os acordos que se alcançou com os principais credores, daquilo que é o resultado da adesão à iniciativa de suspensão de dívida, mas também aquilo que é o resultado da performance fiscal que estamos a ter e que nos permite continuar a honrar com o serviço de dívida cujos acordos não assinamos. De modo que esse espaço fiscal que foi liberto por esses acordos que foram celebrados e também pela Receita Fiscal, que está a ter essa performance graças às medidas que implementamos e que fizemos aprovar na Assembleia recentemente, permitiu libertar espaço fiscal para aumentar o orçamento em 9,9%, como sabemos, 14,78 bilhões de kwanzas, 3% do aumento da despesa de capital. Estamos a falar de um programa de investimentos públicos orçado em 1,33 bilhões, é significativo. Com setores como transportes, representa a preocupação dos cidadãos, energia e águas, representa a preocupação dos cidadãos, saúde, obras públicas, no top 5 daqueles que são os setores que vão ver projetos seus financiados por esse espaço fiscal que foi liberto. E o setor social, obviamente, que temos estado a divulgar o benefício dessa libertação. Vera Daves, muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Boa noite a todos.